vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em tempos difíceis. Vivemos em tempos onde ouvimos guerras e rumores de guerras. Mas não só guerras com armamentos bélicos de um país contra o outro, mas nós vivemos principalmente uma guerra espiritual. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo em que vivemos. Muitas das vezes não damos tanta importância a isso. Na palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso chama a nossa atenção, porque quem não quer ter uma vida abençoada? Quem não quer ter uma vida próspera? Quem não quer viver em abundância? Mas muitas vezes, passando por lutas e por algumas provas que são resultado das nossas escolhas. São resultado das nossas escolhas. A palavra diz, não me lembro o endereço, mas você vai lembrar que Deus fala: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. E ele ainda dá um conselho: escolhei, porém, a vida. Escolhei o bem. Deus, ele não nos impõe, ele não nos obriga a seguir o seu caminho. Ele não nos obriga a sermos fiéis a ele, a sua palavra, aos seus ensinamentos. Mas nós temos um manual que nos guia, a palavra que nos orienta. Você hoje não está aqui porque você veio ver o pastor, a pastora, ou o Daniel, ou o colega. Por que você está aqui? Por Jesus. É por Ele. É por Ele. Muitas das vezes a cama pede para a gente não ir, né? Abraça ali, está friozinho. Vai não, fica. A nossa vontade de ficar. Mas infidelidade a Ele, nós nos reunimos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor, amém? Para juntos, em comunhão, prestarmos culto a Deus, prestarmos culto ao Senhor, com tudo que temos. Portanto, são dias que temos que ficar muito atentos. Muito atentos. Nós estamos às portas de um avivamento. De um grande avivamento. Estamos à porta de um tempo de transformação. Muitos podem não crer. E não creem porque estão distraídos. Mas aqueles que estão atentos à palavra, aqueles que estão ligados com Deus,
estão dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, nos tirar desse mundo, porque Ele tem promessa de vida e vida eterna. O que estamos vivendo, porque sabemos que humanamente falando somos limitados. Nós nascemos, né, vivemos e morremos. Tem um ditado que diz o seguinte, não sei se alguém aqui já ouviu: tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Alguém já ouviu esse ditado aqui? Mas é uma mentira. Sabe por quê? Porque até para a morte tem jeito. Jesus, ele disse assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós estamos em um ambiente profético, amém? Você não está nessa terra de passeio. Você é primícia aqui nessa terra. Você é primícia aqui nessa terra. Se você quiser, você não só vai viver o melhor de Deus, mas você vai participar de tudo aquilo que Deus tem para fazer aqui nessa terra. Existem promessas, existem profecias para o Brasil, que dizem que o Brasil é celeiro das nações, que do Brasil vai sair um grande avivamento e que vai inundar todo o mundo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que vamos viver um tempo, não está longe, que vamos viver um tempo de avivamento, que vamos viver um tempo de renovo espiritual, que vamos viver um tempo de fortalecimento da nossa fé. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um livro de histórias em quadrinhos. Ela não é. Ela relata fatos que aconteceram, que fortalecem a nossa fé. O próprio Jesus, ele disse que obras maiores faríamos. Mas sabe o que nos para? O medo. Muitas vezes o medo, a vergonha, colocam um freio em nós. Muitas vezes ouvimos perto de nós pessoas que precisam de uma palavra, que precisam ouvir: olha, eu conheço um Deus que pode transformar a sua história, porque Ele transformou a minha vida. Nós vivemos uma transformação na nossa vida e muitas vezes não temos a coragem de falar isso e até mesmo de demonstrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Mas nós chegamos até aqui, amém? Amém. E você é testemunha do Senhor Jesus. Você é uma testemunha daquilo que Deus pode e daquilo que Deus vai fazer. Nós estamos em uma terra que nós pregamos mais com atitudes do que com palavras. Nós estamos em um lugar que muitas vezes não vai adiantar você falar, mas demonstrar aquilo que Cristo é na sua vida. Hoje as pessoas estão convencidas de tantas coisas. Tantas coisas. Eu não sei se você já ouviu, mas dizem que a Europa vive um tempo que chamam do tempo pós-cristão.
cristianismo. Nós estamos perto de lugares aqui que viveram grandes avivamentos, de templos que viveram grandes avivamentos, países, e que hoje foram reduzidos a quase nada. E o inimigo, ele tenta imprimir algo que não é uma verdade. E muitas vezes somos influenciados por isso. Ou seja, nós ouvimos falar de uma era pós-cristianismo, por quê? Passou, já era. Não. Ele é o mesmo hoje, amanhã e eternamente. Ele não muda e não tem variação de mudança. O que nós precisamos é nos posicionar. Precisamos buscar em Deus, buscar na palavra. Precisamos buscar em oração, mas buscar em conhecimento. Quando buscamos o conhecimento da palavra, nutrimos o nosso corpo, o nosso espírito com as coisas de Deus e transbordamos daquilo que Ele faz. E quando estamos cheios do Espírito Santo, não tem como as pessoas ao seu redor não serem transformadas. Nós precisamos transbordar, mas para isso temos que pagar um preço de entrega. Como é difícil às vezes tirar um tempo de leitura. Como é difícil. Meu Deus, quando você pega que você vai ler a palavra, alguma coisa acontece, alguém te chama, alguém te liga, o filho vem e atrapalha e você não consegue, e você fala, daqui a pouco eu vou, e quando você vê, passou e não foi. Se a gente não trancar a porta do nosso quarto e tirar um momento ali para buscar, vai ser difícil acontecer. Ou isso acontece só comigo? É só comigo que acontece? Quando você quer ler a palavra, quando você quer se envolver com alguma coisa de Deus, está tudo tão quieto, você fala assim, vou ouvir um louvor, vou ler uma palavra, e de repente, tudo muda. É só comigo que acontece isso? Não. Nós estamos em guerra. E a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Essa guerra não é uma guerra que começou agora, é uma guerra que começou já há muito tempo. E precisamos estar atentos para ela. Precisamos ao tempo todo estar preparados. Olha, escute uma coisa. O diabo não quer te tirar da igreja. Quer te tirar da igreja. Ele não precisa. Ele quer que você faça só a sua vontade, nem a dele. Ele quer que a gente faça a nossa vontade. Porque se eu fizer a minha vontade, já deu ruim. Já deu ruim. Precisamos nos entregar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Buscarmos em oração, em jejum, em entrega. Na área que você tem mais dificuldade, foca nela e vence. Você não é aquilo que dizem que você é. Você não é. Sabe quem você é? Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é mais do que vencedor. Tem dia que só a misericórdia de Deus
nós acordamos tristes, desanimados, às vezes as coisas acontecem, mas aonde que nós temos que buscar força? Na palavra. Você não é comum, você não é mais um cidadão comum, desde o momento em que você levantou a mão e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não é comum. Foi pintado um alvo nas suas costas. Ei, todo dia, o inimigo acorda, certo do que vai acontecer com ele. Ele já sabe o que vai acontecer com ele. E mesmo assim, todos os dias ele está determinado a levar o maior número de pessoas com ele. E como eu disse, nós somos primícia de Deus nessa terra, nessa nação, para ganharmos vidas para Jesus. Para ganharmos vidas para Jesus. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cada um vai ser usado no seu dom. A palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 12, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você vai ser usado no seu dom. Uns vão ser pregadores, outros vão ser profetas. Eu não sei, Deus sabe. Mas você já sabe qual é o seu dom? Você já sabe? Você já procurou saber qual é o seu dom? Porque muitas vezes nós falamos assim: não, mas eu faço a vontade de Deus. E como você sabe que essa é a vontade de Deus na sua vida? Como você sabe que é nisso que Deus tem te colocado? Precisamos buscar e ter certeza. Precisamos ser firmes. Precisamos ser firmes. Precisamos ser corretos diante do mundo aí fora. Não sei se alguém aqui já ouviu, até o irmãozinho na cela, a gente estava conversando, que ele vinha procurando a igreja, e eu achei legal que eles perguntaram: onde tem uma igreja aqui e tal, e eles não sabiam dizer. Ele falou: pergunta aquele rapaz ali, ele falou: a igreja de Deus, a igreja de Deus. Como eles conhecem a igreja de Deus. Então, tem um povo aí fora que precisa conhecer o Senhor, que precisa ouvir através do nosso testemunho. Eu sei que não só eu, muitos aqui já ouviram isso em relação ao trabalho. Mas quantas vezes os nossos conterrâneos,
né, deixam a gente em situações difíceis. E eles colocam todo mundo no mesmo saco, como se todos fossem iguais. Mas o que vai mudar isso, sabe o que é? É a tua atitude. Porque você não é aquilo que dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E é a tua atitude que vai mostrar a diferença. É o dia a dia que vai mostrar quem você é. E isso acontece quando nos dedicamos a Deus, a palavra. Eu sei que muitas vezes nós temos uma vida, precisamos trabalhar sim, precisamos trabalhar. Mas nós não temos como separar a vida espiritual de uma vida secular. Eu não tenho como separar no domingo, eu sou espiritual, vou à igreja. Segunda-feira eu já não sou mais, eu vou trabalhar, tenho as coisas para fazer. Não! O seu trabalho é espiritual. Quem te deu? Foi Deus. Se foi Deus que te deu, não é? Se Deus te colocou lá, é porque lá tem alguma coisa para você fazer. Tem alguém para você alcançar. Não perca a viagem. Não perca a viagem. Abra sua boca. Ele vai fazer. É Ele que faz, não somos nós. Nós somos dependentes dEle. Precisamos entender isso. Nós dependemos de Deus. Dependemos da misericórdia dEle. A cada dia sobre nossas vidas. Temos que buscar conhecimento. Se olharmos para a história do cristianismo, os 12 apóstolos, né? E Jesus foi escolhendo cada um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, mas teve um que ele escolheu depois que ele já estava assentado ao lado de Deus. É Paulo. Muitos aqui conhecem a história de Paulo. Paulo, ele viu em um homem, Estevão. Eles diziam que o cristianismo era uma seita. Eles chamavam de a seita do caminho. E Estevão pregava, ele estava pregando e falando da palavra, e grande fúria, aqueles homens levaram ele para fora e começaram a apedrejar ele. E sabe o que ele fez? Ele falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E Paulo viu aquilo tudo, viu aquela cena. Isso deixou ele irado com aquela seita. Por quê? Porque Paulo era doutor da lei. Paulo era estudado, ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras. E ali Paulo conseguiu cartas e começou a perseguição aos cristãos. E sabe o que eles começaram a fazer? Se esconder. Começaram a fugir dos lugares onde estavam procurando eles. Começaram a se esconder. Por quê? Porque começou a perseguição, que eles estavam prendendo e matando, prendendo e matando, prendendo e matando. Paulo falou: eu vou acabar com essa seita. Sabe o que aconteceu? Ele está bem no cavalinho dele. E quem desce para falar com ele? Porque ninguém teve coragem. Todo mundo estava se escondendo. Mas Jesus desceu e falou com ele: quem é você? E ali Paulo conheceu a Cristo. Passou por todo um processo de transformação. E se você olhar na palavra, como Deus usou esse homem, como Deus usou Paulo em grandes viagens missionárias,
grandes viagens missionárias e como ele padeceu também. Ele padeceu pelo Evangelho. Ele sofreu pelo Evangelho. Ele foi uma semente. E Paulo evangelizou muitos lugares. E na época não tinha avião. Não tinha carro, né? Era de navio, era a pé, de cavalo. Era um outro tempo, um outro contexto. Mas hoje, se você quiser, você tem um alcance enorme. Porque nós usamos as redes sociais para tantas coisas, e precisamos usar também para evangelizar, para declarar quem você é. Porque tem gente que às vezes você nem sabe que já aceitou Jesus, que é crente. Nem sabe quem você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. Não seja o crente 007. Seja um crente genuíno. E voltando aqui para a história, Jesus desceu, fez-se conhecer a Paulo e atingiu ele com cegueira, e Paulo foi para um lugar onde Jesus chamou Barnabé e falou: ó, Barnabé, sim, Senhor, pega aí o azeite e vai para a rua direita, na casa tal. Foi dando toda a descrição, e ele foi indo: tá bom, Senhor. E você vai encontrar um homem chamado Saulo. Oh, que isso, Senhor? Esse cara aí persegue o crente. Ele está prendendo e matando todo mundo. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E quantas vezes nós resistimos também a isso, né? Quantas vezes? Eu falo porque eu passo por isso, já passei, passo por isso e luto contra isso. Porque a gente fala assim: por que eu não vou pregar para aquele ali? Será que Deus não ama ele? Por que eu não vou falar de Jesus para fulano? Jesus não quer, a gente faz escolhas. Ah não, para esse eu vou pregar. Para esse eu vou falar. A nossa vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Esse homem, Paulo, aconteceu algo com ele muito interessante. Caminhando para o final, eu quero ler isso aqui com vocês. Porque nós sabemos que o país que nós vivemos é um país, em sua maioria, católico, né? Nós sabemos disso. E sabemos o quão difícil é, às vezes, a gente falar da palavra por pessoas que têm um conhecimento de algo que acham que é a plena verdade. E você falar com essas pessoas é difícil. A gente tem que estar muito preparado. Por isso que a melhor forma de nós pregarmos é com as nossas atitudes. Porque quando a gente tem que ganhar a pessoa para a gente primeiro. Quando ganhamos ela para a gente, nós ganhamos ela para Cristo. Porque elas vão conhecer muito as nossas atitudes. Em Atos 19, fala assim: enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia. Chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos. Perguntou:
quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam, e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. 2 anos, durante 2 anos, Paulo teve essa caminhada. E logo em seguida, você pode ver lá em Atos 19, eu vou te contar aqui o que aconteceu. O povo começou a crer na palavra. Eles começaram a crer em quem Jesus era e naquilo que ele podia fazer. O povo começou a se converter a Jesus. Por quê? Porque Paulo pregava e falava da palavra e ensinava. E sabe o que aconteceu? Éfeso era onde existia o templo da deusa Diana, conhecida como Diana dos Efésios, e era um grande templo. E nesse local Paulo pregava, as pessoas se converteram, conheceram a palavra, e um certo dia houve um avivamento nesse local. Por quê? Porque as pessoas que tinham livros de feitiçaria, eles levavam os livros para serem queimados. Eles fizeram uma grande fogueira com livros de feitiçaria. Porque o Evangelho levou transformação àquelas pessoas. Então, não existe dificuldade para Deus. Nós podemos ver limitação e dificuldade, mas para Ele não existe limitação nem dificuldade. Ele só precisa de um coração disposto. Ele só precisa de alguém que fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Ele só precisa de alguém que fale: Senhor, nem coragem eu não tenho, mas eu estou aqui, eu quero. Ele só precisa de alguém que fala: eu quero participar disso. Eu quero participar disso. Pais, invistam nos seus filhos. Invistam tempo em seus filhos. Preguem para os seus filhos. Ensinem os seus filhos no caminho. Porque muitos estão aí para levar essa juventude para o lado ruim, para influenciar para o mal. Mas seja um influenciador do seu filho.
para o bem. Ensine ele no caminho, ensine ele a palavra. Exorte ele enquanto você pode. Exorte ele enquanto você pode. Ele precisa de você todo o tempo. Nós temos que estar atentos aos nossos filhos e atentos quem nós somos e o que nós falamos perto deles. Perto deles. Um outro dia eu me assustei com meu filho. Porque a gente falou, nós vamos para a igreja. Ele perguntou, nós vamos para a igreja? Eu falei, sim, filho, nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja de novo? Eu falei, que é isso, rapaz? Que negócio é esse? Que negócio é esse para a igreja de novo? É claro que nós vamos para a igreja de novo. Por que você está reclamando que vai para a igreja? Ah, para a igreja de novo. Eu falei assim, meu Deus. Né? Eu comecei a olhar para mim. Porque eu falei assim, será que eu estou falando alguma coisa, fazendo alguma coisa que para ele achar ruim a igreja? Ele ainda é uma criança, tem 7 anos. Criança só quer brincar. Criança só quer brincar. Mas nós precisamos desde cedo ensinar os nossos filhos. Muitas das vezes eu estou ali atrás e no momento do louvor eu fico olhando as meninas do Alexandre e eu acho tão legal, porque não tem que ficar assim, ó, vai, não, elas se entregam à adoração, elas adoram, elas louvam o Senhor, e é bom você ver isso na juventude, é bom você ver isso, e temos que incentivar os nossos jovens a buscar a Deus, porque muitas vezes eles acham que ser crente é chato. Quem disse que ser crente é chato? Quem disse que crente não se diverte? Não. É até melhor. Nós temos que ser influenciadores dos nossos filhos, para que eles venham influenciar também outras pessoas. Mas Deus, Ele procura corações que querem. Você quer? Amém. Você quer? Amém. Vamos ficar de pé. Nós estamos em um ambiente profético, amém? Amém. Palavras são sementes. Palavras são sementes. E hoje eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar cura na sua vida. Eu quero profetizar transformação na sua vida. Eu quero profetizar um avivamento na sua vida. Uma transformação da mente. Eu quero profetizar o coração de Cristo na sua vida. Eu quero profetizar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. A palavra de Deus diz, quando ele falava com Abraão, que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porém, a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. A palavra nos ensina a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, porque não pagamos o mal com o mal, mas pagamos o mal com o bem. Ore a Deus agora. Vasculhe o seu coração, vasculhe a sua mente. O que você precisa entregar? O que você precisa entregar para Deus? Que área da sua vida você precisa entregar para Ele? Aonde você passa dificuldade? Ele disse que tudo que pedirmos em nome dEle, Ele nos concederia.
Esse é o momento. Esse é o ambiente. Derrame seu coração na presença dele. Abra o seu coração para ele entrar e fazer verdadeira morada. Pai, em nome de Jesus, Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nos derramando na tua presença, Pai. Deus, nos livra, Senhor, do homem mau que é em nós, Senhor. Nos livra de tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor, Pai. Nos livra de todo pensamento, ó Deus, que nos afaste da tua presença, Senhor. Que possamos ter a mente de Cristo, que possamos ter uma mente transformada e renovada pelo poder do teu Espírito Santo, que possamos ter um coração quebrantado. Deus, nos dá um coração de carne, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Deus, nessa manhã. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Que possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Deus, dá sonho ao Teu povo, Senhor. Revela a cada um deles, ó Deus, o seu propósito, Pai. Deus, que o Senhor possa acordar de madrugada para falar com eles, Senhor. Deus, que o Senhor possa abrir a visão deles, ó Deus. Abra a visão espiritual de cada um deles, Senhor. Pai, ativa, Deus. Ativa em cada um deles, ó Deus. Deus possa abençoar a sua vida primeiramente. Você tem uma semana abençoada. E ontem nós tivemos a célula dos jovens e falávamos sobre adoração, como adorar a Deus, né? Começamos uma série abençoada e foi lançado um desafio para eles e eu quero lançar esse desafio para você também. Faça um gesto de adoração a Deus durante todos os dias dessa semana. Faça mesmo um gesto, uma atitude de adoração a Deus. Deixa Deus falar com você e o que você sentir no coração, você faça durante todos os dias dessa semana. E eu tenho certeza absoluta que eu vou ouvir testemunhos no próximo domingo. Amém? Amém? Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém.